cumprimentar a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhar uma palavra, vindo da parte de Deus, que será direcionada ao seu coração. Que o Espírito Santo possa me usar para essa palavra chegar até cada um e que possa trabalhar em cada um também. O tema da mensagem é Atente-se aos sinais. E vamos começar, em Gênesis capítulo 3, verso 4 ao 6, que diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Na próxima parte, que nós vamos abrir, vamos pegar Gênesis 27, de 1 a 5. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. Ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu o coma, e para que a minha alma te abençoe antes que mora. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então vamos ler mais o verso 9 e 10. Vai agora ao rebanho, e traze-me de lá 2 bons cabritos, e farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai, para que eu coma e para que te abençoe antes da tua morte. Era Rebeca falando com Jacó. Aí, nós vamos mais adiante no livro de Mateus 16, do 21 ao 23. Mateus 16, do 1 ao 20, do 21 ao 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, meus irmãos, o que a gente pode ver aí, que muitas vezes a gente pede sinais para Deus, a gente ora, a gente pede para Deus: ó Deus, me mostra o que eu devo fazer, me mostra qual é o caminho certo. E a gente pede, Deus ouve, e por incrível que pareça, Satanás também ouve. Deus manda sinais? Manda. Satanás também manda sinais. Deus fala com um pastor para ir falar com você, Satanás também fala. E as vozes são parecidas, Tudo é parecido. Você, muitas vezes, o que você pede vem de uma forma tão perfeita que você acha que é Deus que está fazendo, quando na verdade muitas vezes as coisas não vêm de Deus e acontece para mais para frente você se arrebentar, a pessoa sofrer. Então o que a gente precisa fazer? Tem uma maneira que Satanás não consegue saber o que você conversa com Deus, é a tua oração em pensamento, porque só Deus é onisciente, Satanás não é. Então só Deus que consegue ver o que se passa no teu pensamento. Então quando é algo que você quer pedir de Deus, algo que você vê que
que é muito importante para você, que um direcionamento, alguma coisa, para você ter uma direção certa, peça em pensamento. Pode demorar alguns dias para Deus responder? Pode, mas Deus responde. Deus não deixa ninguém no vácuo. Deus não deixa ninguém na mão. Deus não deixa ninguém sem resposta. A Bíblia fala de grandes homens que oravam a Deus, Deus nunca deixou sem resposta. Deus não deixa um justo sem resposta. Então, só que nós precisamos se atentar aos sinais. Nós temos que ficar atento, né? Como falou ali em Gênesis, né? No começo ali, né? Que do Isaac pedindo o guisado, né? A serpente falando com Eva também, né? Daí o Isaac ali pedindo o guisado a Esaú. Isaac estava cego e estava pressentindo que o dia da morte dele estava chegando e ele precisava abençoar, porque Esaú era o primogênito que tinha direito a receber a bênção. E Rebeca ouviu e foi, conversou com Jacó, convenceu Jacó a matar uma cabra lá e assar, e Rebeca sabia como Isaac gostava de comer os guisados que Esaú fazia, e fez muito, muito igual, que Isaac nem percebeu a diferença. Foi enganado, né? Porque quando você fala com Deus, o diabo está ouvindo. O diabo ouve o que você fala. Então tudo que você fala com Deus também o diabo ouve. Então muitas vezes ele manda sinais tão parecidos com sinais que Deus manda, que você não consegue diferenciar. Praticamente não consegue diferenciar os sinais. Então por isso é importante sempre ficar atento aos sinais, ver se esses sinais realmente são de Deus. Veio o sinal, mas coloque em oração de novo, em pensamento. Diga, Deus, se foi realmente isso aí, para o Senhor me confirmar. Porque se você pedir falando com Deus, com a boca, que Satanás escute, capaz de Satanás te mandar alguma coisa para confirmar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, se for preciso, e ele usando até pastores, líderes religiosos, para você de repente ter uma certeza que aquilo é alguma resposta de Deus, quando acaba não sendo, quando acaba não tendo nada a ver com Deus, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Então, que nem Pedro também, né? Quando Jesus falando para os discípulos que seria necessário que ele fosse crucificado, que ele fosse morrer, né? Pedro disse, não, mas por que você fala isso? Você não precisa passar por isso, né? Então Pedro ouvindo a voz de Satanás ali, né? Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com os sinais, com as vozes que a gente ouve. A gente tem que ter muito cuidado, né? José, antes de ser vendido pelos irmãos, ele já via os sinais de inveja dos irmãos dele, que acabaram vendendo ele, né? Porque Jacó amava mais José do que todos os outros filhos dele, porque José era o filho da sua velhice. Fez uma bela túnica para ele, os outros viviam com as roupas de qualquer jeito. José era o preferido de Jacó. Então a gente precisa sempre ficar atento. Tudo que acontece em nossa volta, a gente sempre tem que ficar atento, né? Porque quando é de Deus, Deus confirma, você sente paz, você sente que é de Deus. E até Satanás pode te colocar uma falsa paz, mas depois de um certo período você sente que essa paz se vai, né? E a paz de Deus não vai, a paz de Deus permanece conosco, ela fica conosco. Então quando você for pedir algum direcionamento para Deus, até numa dúvida de um ministério que você vai frequentar, você tiver uma dúvida de um trabalho que você possa querer frequentar, você tiver uma dúvida de entrar num relacionamento, de alguma coisa, coloque em oração, mas em pensamento.
Quando é um pedido para Deus te mandar um sinal, coloque em pensamento. Porque o inimigo que ele puder fazer para estragar a tua vida, para atrapalhar a tua vida, para enganar você, ele vai fazer. E ele vai te apresentar a resposta da maneira mais parecida de que você possa esperar, né? Às vezes uma resposta que aparentemente parece mais perfeita que a resposta de Deus. Mas a gente sabe que o amor de Deus por nós é muito grande e que a melhor resposta sempre vem de Deus, né? Tanto é que na oração do Pai Nosso já diz aquela parte, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então que a vontade de Deus seja feita assim na terra como ela é lá no céu. E aí ela é perfeita, porque Deus é perfeito, o céu é perfeito, a vontade de Deus é perfeita. Amém, meus irmãos? Tenham uma semana abençoada, que Deus possa abençoar cada um, o coração de cada um, a vida de cada um e a família de cada um. Amém? Fiquem com Deus a todos e até a próxima mensagem.